Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. E eu quero agradecer os compartilhamentos, as curtidas. Continue curtindo, continue comentando. Se você puder também aí na hora de comentar, fala de que cidade você é. Tá? Aqui no final estarei mandando um alô para você aí no final do vídeo. Eu quero agradecer a todos que estão aí junto comigo nesse seminário, pois aqui é um seminário. Nós estamos vendo sobre as parábolas de Jesus e eu gostaria que você, além de compartilhar, além de comentar, de dar um like aí, o que eu gostaria que você fizesse? Comentasse com outros alunos e professores da escola dominical, para que eles também possam me acompanhar nesta escola dominical virtual. Eu quero de coração agradecer mesmo àqueles que estão ajudando a divulgar esse canal do presbítero Ademar da Silva Santos. A lição de hoje é a lição de número 4, perseverando na fé. Nós estamos aí no último trimestre, estamos estudando as parábolas de Jesus, e eu sempre digo, é um seminário imperdível. Se você perdeu alguma dessa lição, volte lá na primeira lição, onde nós com muito carinho detalhando para que nós possamos entender como interpretar as parábolas de Jesus. Nessa lição eu vou falar sobre perseverança, partindo de 3 citações do contexto desta parábola: uma cidade, um juiz e uma viúva. Comentarei sobre as jovens da antiguidade que logo após sua primeira menstruação era entregue ao casamento, razão em que havia muitas viúvas jovens naquela época. Contarei também a história de Rosinha, uma moçambicana, que foi dada em casamento logo após a sua primeira menstruação, aos 11 anos de idade. Vou falar um pouquinho aberto aqui, porque nós precisamos compreender. Gostaria que o internauta aí não se escandalizasse aí pelas colocações que estou fazendo aqui, porque eu quero trazer essa lição de maneira que nós possamos entender o que vivemos hoje e o que este povo viveram no passado. Quero estar incentivando os nossos alunos a perseverarem na fé. Vou falar sobre o casamento no Antigo Egito e sobre as barbaridades e corrupção dos juízes da antiguidade. Então venha comigo até o fim desta escola dominical virtual. Quero que você esteja comigo ligadinho, para que nós possamos juntos compreender mais esta parábola das parábolas de Jesus. O texto áureo ele diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas capítulo 18, versículo 7. Verdade prática, a verdade que nós vamos aplicar. Quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. A introdução: a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes dos dias de hoje, sobretudo quando acompanhada de oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nesses tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente e em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Tópicos das lições: interpretar, destacar e ressaltar. Objetivo da primeira parte da lição:
interpretar a parábola do juiz iníquo. Então nessa primeira parte nós vamos estar interpretando esta parábola dentro do contexto que foi escrito. Nesse primeiro tópico nós vamos ver, o primeiro objetivo desta lição é interpretando a parábola do juiz iníquo. Então no tópico 1 nós vamos ver uma parábola difícil, no tópico 2 o juiz, no tópico 3 a viúva e no tópico 4 o caso e a perseverança. Então nós vamos ver que dentro desta parábola Jesus fala de uma cidade. E ele diz que nesta cidade existia um juiz. E além de existir na cidade um juiz, existia uma mulher. E aí eu estou colocando aí essa abertura para que nós possamos compreender aí onde Jesus quer chegar e a quem ele está direcionando esta parábola. O ponto 1, uma parábola difícil. Muitos dos estudiosos têm considerado essa parábola uma parábola de difícil interpretação. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Porque aqui, conforme nós veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de uma chamada ao discernimento. No versículo 6, 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Então, encontramos aqui nesta parábola em que se fala desta viúva persistente, que ela tinha um problema e ela ia até o juiz daquela cidade para que resolvesse o seu problema, e ela não deixava, ela tinha fé que aquele juiz, mesmo não temendo a Deus, poderia fazer com que a sua causa fosse resolvida. E aí ela insistia. Então por isso que nós, o Jesus está trazendo aqui, mostrando se nós vamos persistir até a vinda do Senhor, se nós vamos continuar firmes nesse meio, nesse mundo de grande tribulação, de grandes problemas, se nós vamos perseverar até o fim. É isso que o comentador está esperando de nós, que nós prossigamos rumo ao alvo que é Cristo, sem desvanecer. E é por isso que Jesus fala desta mulher perseverante, que insistia. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele encerrou esta parábola com essa pergunta. Quer dizer, ele está dizendo ao seu discípulo, porque as parábolas, ela parece estar de forma camuflada. As parábolas de Jesus são palavras contidas de muita verdade. E aí essas verdades estão ocultas, porque o que Jesus quer? Que somente entenda a mensagem aqueles que se dispõem a obedecê-lo. Aqueles que estão cochilando em dois pensamentos, esses não conseguem entender a parábola porque elas não entram, não penetram nos seus corações. Então aqui Jesus fala da fé perseverante, insistente, que não se cansa e perdurará até a vida dele. Ele traz essa parábola. Aconteceu isso? Não, não aconteceu. É uma parábola. Parábola é um conto. Jesus Cristo, ele faz as suas parábolas de maneira que a mensagem está em oculto. Qual que é a mensagem da parábola desta viúva? É a parábola da perseverança. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E é necessário que nós estejamos esperando Jesus voltar. O juiz, não é preciso interpretar o pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Então, nós não precisamos interpretar ao pé da letra. Entretanto, aqui vamos assim proceder
com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Nós estamos vendo Jesus em uma parábola mostrando uma mulher indo até um tribunal de um juiz que não era justo, quer dizer, antagônica à referência a Deus. Nós não podemos comparar esse juiz com Deus, pois esse juiz era injusto, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. Mas o caso que nós estamos estudando aqui, nós estamos falando de a parábola de uma viúva, para que nós possamos entender o que Jesus quer de nós. Perseverança. Você está preparado? Você que é mais jovem, você que está aí na casa dos 25, 26 anos, você está preparado para ir até o fim? Ainda que você viva 80 anos e até lá Jesus não tenha voltado, você vai perseverar, você vai insistir nessa fé, você vai insistir em perseverar servindo ao Senhor até lá? Essa mensagem está vindo de encontro com a nossa necessidade. Jesus, perseverar, vigiar, né? Nós precisamos continuar firme servindo ao Senhor. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois nesse caso pode tratar de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo. Para entendermos essa parábola, nós não precisamos voltar a fazer vários estudos para que nós possamos compreender o sistema jurídico daquela época. Mas sim, nós precisamos nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofria com juízes corruptos ou desumanos. Naquela época, meus queridos, havia muitas viúvas. Nós vivemos hoje uma lei civil, uma lei do casamento totalmente diferente dos padrões daquela época. E aí as pessoas, havia juízes corruptos, como existe no Brasil no dia de hoje, muitos juízes corruptos que vendem sentenças. Jesus Cristo trazia essa parábola porque era uma coisa que acontecia naqueles dias. E aí, às vezes, os juízes não julgavam as causas de maneira justa, julgavam as causas pelos seus interesses. E o próprio Amós já tinha profetizado sobre a infidelidade dos juízes, quando na sua profecia ele diz: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Quer dizer, se trocava as sentenças por dinheiro. O profeta Joel falou sobre a revolta de Deus com o que as nações vizinhas ali estavam fazendo com Israel. E o profeta Joel dizia: Deus repreenda os inimigos de Israel, tire o Sidom e toda a Filístia, pois esses inimigos do povo de Deus fizeram um absurdo com o povo, raptando seus meninos para trocar no mercado escravo por prostitutas e por bebidas alcoólicas. Veja o valor de uma pessoa que estava tendo o valor de uma mulher, o valor de uma criança, sendo trocada por prostituta e por bebidas alcoólicas. Então, meus queridos, por isso que nós precisamos estudar as parábolas, estudar a Bíblia. A Bíblia é o maior de todos os livros. Estudá-la é a mais nobre de todas as ocupações. Entendê-la, o mais elevado de todos os objetivos. Procurar se aprofundar para entendermos a palavra de Deus. Então nós vemos aí muitas questões. Eu vou falar um pouquinho mais, porque havia tantas viúvas jovens naquela época. 3. A viúva. As viúvas eram conhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam a sua situação. Naquele tempo, as jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso,
apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. Então, a cultura da época, meus queridos, fazia com que as jovens casassem muito cedo, até porque naquela época o filho homem era uma herança para a família. As filhas mulheres, a única coisa que tinha, por exemplo, elas eram discriminadas, elas não tinham valor, elas eram objetos de uso. Na casa eram objeto de uso do pai, porque através da filha mulher ele poderia exigir um dote para que alguém casasse com ela. Tinha pais que vendiam suas filhas logo cedo, quando era criança ainda já estava comprometida, porque muitos acabavam adiantando em dinheiro aquela criança, porque seria dado a alguém. Então a mulher era objeto. Então no Antigo Egito, meus queridos, não havia cerimônia civil ou religiosa, e ao homem recomendava casar tão logo possuísse condições financeiras que permitisse. E com a média de vida de uma pessoa nessa época não era muito longa, o casamento ocorria por volta dos 12 ou 14 anos para as noivas e dos 17 para os noivos. Quer dizer, casavam-se muito cedo já no Antigo Egito, na cultura egípcia. Então, meus queridos, dado a essa condição das adolescentes casarem-se muito jovens, então muitas viúvas eram pessoas muito jovens. E em caso de viuvez, como nós estamos vendo nesta parábola, porque Jesus disse essa palavra, a situação das mulheres era terrível. Como já não tinha mais o provedor, restavam-lhe duas opções. Veja qual era a situação da viúva, da época que Jesus traz essa parábola, que ela era bem compreendida para aqueles que quisessem compreender na época, que Jesus aqui dizia que precisava exercer misericórdia, que o juiz não poderia ser bandido, corrupto e aproveitar do sofrimento das pessoas. Então, quando elas perdiam o seu marido, as opções que lhe restavam, veja bem como a mulher não tinha escolha. A mulher sofria a rejeição da sociedade e ela era discriminada, totalmente discriminada. A opção que sobrava para a mulher era casar-se com o irmão do seu marido e ser uma segunda ou terceira ou mais esposa, porque o homem, dada a sua condição, ele poderia ter ali um harém de mulheres, e a outra opção era tornar-se prostituta para garantir o sustento dos seus filhos. Veja em que situação estava a viúva. Eu estou dizendo a viúva da parábola, mas esse era a cultura da época, era a maneira que o pessoal vivia, e as mulheres viviam nesta discriminação total, em que elas não tinham voz na sociedade, e a maioria delas, meus queridos, era deixadas sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecesse na família do falecido, acabava numa condição inferior, quase uma escrava. Veja o papel da mulher, é por isso que eu digo, mulheres de Deus, agradeça a Deus pelas condições de vocês hoje, principalmente no Brasil, em que a mulher tem direitos iguais. Não é ser igual ao homem, a mulher não é igual ao homem, mas ela tem direitos igual ao homem, dada pela nossa Constituição. Então ela, após ficar viúva, ela entrava por uma situação quase escrava. Se retornasse para a sua família de origem, o dinheiro do dote repassado nas negociações do seu casamento teria que ser devolvido. E se ela não tivesse, aí tinha que apelar para o juiz. E aí o que acontece? O juiz poderia subordinar ela para que ela se tornasse uma prostituta, em que ele pudesse usá-la. Então, dessa forma, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. É o que eu digo, nós precisamos agradecer a Deus. Por quê? Porque nós vivemos em condições totalmente diferentes. Então, geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação da dívida. Olha a situação, meus queridos, para que vocês possam
compreender que Jesus estava lançando uma parábola, mostrando o amor que ele tinha pela a classe sofrida, em especial pelas viúvas que estavam sofrendo. E ele queria dizer: persevera. Queria nos dar a lição através dessa viúva, que mesmo é uma condição terrível, uma condição de não poder brigar pelos seus direitos, ela insistiu e acabou tendo o seu problema resolvido. E aí Jesus quer dizer, se esse injusto juiz faz dessa forma, imagine Deus vai ter prazer em atender você. Então persista pedindo a Deus. Por quê? Porque Ele vai te dar o que é bom para você. Então, meus queridos, portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler esta parábola. E aí, o que acontece? Ela precisava agora confiar na honestidade dos magistrados. Eu estou tentando pintar um quadro aqui, minhas queridas irmãs, alunas da escola dominical, desenhar um quadro aqui para que você possa ver em que situações estavam as mulheres daquela época. E de épocas já na Idade Média, e de épocas até hoje. Eu vou estar contando uma história aqui de coisas que acontecem já nesse século 21. Mas que naquele tempo, será que muitos juízes que eram corruptos, quando a mulher chegava, talvez uma jovem, pois seus pais tinham entregado ao casamento logo cedo. Depois eu adianto um pouco a lição, meus queridos. Eu quero pintar um quadro aqui de maneira que vocês entendam a situação em que estava o povo quando Jesus contou essa parábola, para que vocês possam entender o porquê da parábola. Da cultura da época, existia uma corrupção tremenda entre esses magistrados, e de repente, uma jovem que ficou viúva aí, muito jovem, bonita, então esse juiz poderia dizer: ok, você não tem dinheiro para trabalhar, você vai prostituir comigo. Porque era a função da prostituta a seguinte: ela devia servir a todos os homens que pudessem pagar a elas. Com isso ela ia sustentar seus filhos. Ou de outra forma, também pagar alguma dívida contraída pelo marido falecido, ou por ela mesma após a viuvez. Que situação, hein, meus queridos? Nós temos a história de Rosinha, que apenas com 11 anos de idade foi forçada a casar com um homem que tinha o dobro da sua idade, 22 anos. Na matéria, ela diz o seguinte: os meus pais roubaram meu futuro e hoje sou segunda esposa do homem que me retirou da escola. Ela é moçambicana e ela já foi mãe aos 12 anos de idade. Imagina, 11 anos. A criança foi tirada da escola porque o pai deu a um rapaz de 22 anos. Veja a situação. Isso é na nossa época, isso no século 21. Essa é a história de Rosinha. Ela passou por um sofrimento muito grande, meus queridos. A Rosinha conta que ela se sentiu destruída, pois nos primeiros dias não foi fácil para ela. Ela disse que sentia muitas dores no ato sexual. Ela disse que chorava muito, mas seu esposo não estava nem aí. Imagine por onde passou essa menina, 11 anos. E os pais já entregam um rapaz de 22. Isso no nosso século. Imagina, na cultura antiga dos romanos. Pintei todo esse quadro para que nós possamos entender melhor essa parábola da viúva. 4. O caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipotecas sobre a herança patrimonial. Então, meus queridos, apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante, influente, está seguro e tranquilo,
ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogado, talvez suas condições nem o permitissem, nem defensores públicos, mas contra o costume do seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância do juiz. Então, meus queridos, esse segundo relato é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta. Esta viúva está me molestando. Então, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. E por fim, meus queridos, e por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Ele chega, essa mulher está me molestando, está me importunando, pois ela está direto pedindo que se faça justiça. E foi onde ele diz a frase da parábola: ainda que eu não tema a Deus, mas ele fazer essa justiça, essa mulher. E aqui no contexto da parábola está dizendo: se uma pessoa que não tema a Deus é capaz de fazer justiça, e o nosso Deus. A segunda parte da lição, ela vai destacar a bondade de um Deus justo. A bondade de um Deus justo. No ponto 1, Deus é bom. No 2, Deus é justo. No 3, Deus assume a nossa causa. Deus é bom. Ponto 1. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. Aqui Jesus faz a parábola e ao terminar, ao fechar a parábola, comparando, né, um juiz antagônico a Deus, porque ele é injusto e Deus é justo. E aí eu disse: esse juiz que não teme a Deus faz justiça, e Deus, Jesus disse Deus, Jesus está dizendo, e Deus, o Pai, não vai compadecer os seus escolhidos que clamam por Ele de noite, ainda que eles tenham por tardio, porque muitas vezes nós digamos: ai, Deus está tardando, Deus não está me respondendo, mas é que nós não compreendemos o tempo, e o porquê Deus, às vezes, muitas vezes, demora em nos responder, porque Deus traz a nossa bênção na hora certa. Porque talvez se ela chegar adiantada, ela pode nos prejudicar. Se ela chegar atrasada, também pode ser maléfico para nós. Então a bondade de Deus faz com que Ele ouça a seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que se nós, pois sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, que está no céu, Ele nos dará bens a tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para mais uma vez ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. A parábola está nos trazendo para nos mostrar, para que nós possamos compreender a bondade de Deus. A perseverança descrita nesta parábola destaca a atitude espiritual de uma vida pautada pela oração. É isso que Jesus está dizendo. Nós vemos que Jesus, a todo momento, Jesus orava. Foi para o deserto, orou. Foi escolher os discípulos, passou a noite em oração. Então Ele traz-nos exemplo. Ao se entregar na cruz, a expirar, orou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vida de Jesus, do começo ao fim, foi uma vida pautada em oração. E Ele quer que nós, como discípulos, possamos seguir as suas pisadas, possamos pegar os seus exemplos e aplicar na nossa vida diária. É uma parábola um tanto difícil, meus queridos, de nós entendermos e de nós procedermos conforme o que Jesus está ensinando, da insistência desta viúva. Então não devemos desistir da oração antes de atingir o nosso alvo. Persistir, meus queridos, motivado por aquele alvo que nós estamos buscando.
seja na área espiritual, seja na área material, seja como comerciante, como comerciário, como industriário, seja a função que você estiver fazendo, persista. Persista. Se tem resultado, se há esperança naquilo, se aquilo é bom para você, persista, porque você vai acabar conseguindo. 2. Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que Ele é justo. Uma vez mais, é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois esses não são os mais importantes. Então, os detalhes da parábola, que nós encontramos lá, a cidade onde morava esse juiz, não é o mais importante. O mais importante aqui é a perseverança na fé, naquilo que você está buscando. O juiz de nossa parábola é iníquo, é injusto. Deus a quem servimos, por outro lado, é justo. Nisso consiste o elemento de contraste dessa parábola. Então é por isso que eu estou dizendo, a parábola é antagônica, é contraditória. Por quê? Porque Deus é justo e esse juiz é iníquo. Então esse conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra, juiz justo. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento, ela excede o nosso coração, ela nos enche de paz, ela nos enche de confiança, porque Deus é justo. 3. Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, a perseverar. Esta lição, meus queridos, tem um dos ensinos mais difíceis para que nós cumpramos: orar sem cessar. Estou viajando, estou orando. Estou trabalhando, estou orando. É a lição que a parábola está nos trazendo. Então, meus queridos, é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós encontramos pessoas que estão desanimadas na fé. Por quê? Desfaleceram, pararam, não perseveraram. Quando as pessoas começam a fazer uma casa, você já passou por aí, e a casa dele está levantada faz 10 anos, mas ele não conseguiu terminar, não perseverou, não continuou acreditando. Se ele acreditasse, ele terminar. A mulher perseverante perante um juiz aponta para a necessidade de uma vida persistente e insistente de oração. É esse que está apontando a parábola. É difícil viver uma vida de oração, mas a parábola está nos dizendo: persista, insista, não desanime, vá, continua. Então, meus queridos, assim, ao mesmo tempo em que ensina sobre a oração e a perseverança, o mestre lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. O objetivo da terceira parte da lição: ressaltar a postura da viúva a respeito da oração, da perseverança e da fé. Agora nós vamos ressaltar essa postura. A perseverança da viúva é uma imagem para nós. No 1 nós vamos ver a obra da maior importância. No 2, perseverança. E no 3, a fé. 1, a obra da maior importância. Até que nosso Senhor retorne. Infelizmente, viveremos em constante luta contra o pecado. Hebreus 12, 1. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo. Então, meus queridos, essa lição, ela nos traz um despertamento para que nós possamos viver a perseverança e a oração e firmado em busca do alvo que nós pretendemos atingir. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava aos seus discípulos a que estivesse de sobreaviso e que também vigiasse e orasse. Então, Jesus, durante seu ministério, diz a seus discípulos: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Pedro disse: o inimigo, vosso adversário, anda de derredor, rugindo como um leão. Então, uma das características distintivas
do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. Então nós devemos orar. Vamos ver Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida. Ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Meus queridos, nós precisamos, na oração, orar por todos. Cuidado quando você está orando, aí você lembra de um nome que você não gosta, daí você pula. Porque você não gosta daquela pessoa. Isso não pode acontecer. Jesus Cristo orava por aqueles que lhe agrediam. Então, por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazer o mesmo. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração, em Lucas 20, 47. Então, não devemos orar de forma errada, senão nós não vamos ter a oração respondida. 2. Perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve viver acompanhada de perseverança. A exortação, a oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. 3. Fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, ter fé, meus queridos, não é achar que Deus fará o que eu quero, mas é ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé que persevera, a fé que dá continuidade, a fé que não se cansa de buscar. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva. Aqui, ó, Jesus fazendo uma analogia aqui, contando uma parábola, e aqui ele fala dessa mulher que perseverou até que conseguiu o seu intento, que conseguiu que a sua causa fosse resolvida. E aí ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé, como exemplo desta mulher que estou contando na parábola. Vocês vão perseverar, vocês vão esperar, vocês vão continuar semeando a semente, como está nas parábolas. Vocês vão continuar servindo ao Senhor. Vocês vão continuar fortificando na fé, como um grão de mostarda, se agigantando na fé. É isso que ele está apontando para aquela mulher e apontando para os seus discípulos. Quando o Filho vier, porventura achará fé na terra. Vocês serão persistentes. Então essa fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens, a fim de preservarmos esse tipo de fé. Precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Então, concluindo, a interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva, que com sua insistência constrange o juiz, a intervenção, há um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Então, meus queridos, no mundo tem essa aflição. Disse Jesus, mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Por isso, meus queridos, nós precisamos perseverar e ir avante. Eu quero agradecer a todos os internautas e convidar vocês para a próxima escola dominical virtual, e até lá, na paz do Senhor. Amém.